Muito bem. Isso é um curta-metragem que retrata aí um pouco de como é a nossa vida. Uma vida que, com muita facilidade, algumas coisas se repetem. Ali vimos ali na história de Maria, né? Como a vida, ela tende a ter algumas coisas que elas acabam acontecendo na vida dos pais, dos filhos. Isso aí é algo que, se for algo positivo, é natural, mas o problema é que nem sempre aquilo que se repete é positivo. Às vezes a gente repete um erro dos nossos pais, e os nossos filhos podem vir a repetir os nossos erros, e os filhos dos nossos filhos. Alguns vão chamar de maldição hereditária, outros vão chamar de transgeracionalidade, outros vão chamar cada um vai chamar de alguma coisa. Eu queria pensar aqui, não exatamente nesse aspecto, mas por que a gente, às vezes, faz algumas coisas em repetição, sem parar e perceber que nós estamos repetindo. Pode ser um comportamento dos nossos pais, pode ser um comportamento até mesmo dos nossos avós. Assim, acho que agora o que a gente quer pensar aqui, não interessa muito isso. Interessa que é você perceber alguma coisa que não está sendo bom, que está causando alguma espécie de prejuízo para a sua vida. Talvez não esteja ainda você percebendo o prejuízo que está causando na sua vida, mas você pode estar percebendo o prejuízo que está causando na vida de alguém. Seu parente, seu irmão, seu primo, sua esposa, seu marido, seus filhos. Ou talvez alguma coisa que você sabe que está errado, não está ainda aparentemente causando nenhum mal, não está aparentemente causando nenhum mal às pessoas que estão perto de você, mas se você sabe que isso é errado, muito provavelmente isso está causando mal na sua relação com Deus. Eu estou falando muito provavelmente porque eu não sei exatamente o que se trata, mas se é algo errado, isso está causando problemas no seu relacionamento com Deus, porque Isaías 59, versículo 2, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o nosso pecado, o nosso erro, a nossa iniquidade, ela nos separa, ela nos afasta de Deus. Jesus contou isso de uma forma muito simples e clara na parábola do filho pródigo. O filho pródigo começa ali com os seus pensamentos ruins, e aí ele desenvolve esse pensamento, coloca o seu plano em ação, e esse plano o afasta do pai, da presença do pai. Simples assim. Então, nós queremos pensar em 2022 sobre essa necessidade de mudança. Por que nós não conseguimos mudar? Algumas coisas estão tão enraigadas na nossa mente. Aprendemos com o pai, aprendemos com os amigos, e durante tantos anos, que fica difícil parar de fazer aquilo que nós fazemos há tanto tempo. Por exemplo, eu poderia falar aqui o vício do cigarro, por exemplo. Tem gente que fuma há 20, há 30 anos. Parar de fumar, quem já fumou sabe como é muito difícil. Alguns que, por exemplo, desenvolvem o vício do álcool. Bebem há 20, 30, 40, 50 anos, parar de beber, porque já está prejudicando sua saúde, o seu fígado, prejudicando, quem sabe, o ambiente, porque quando você bebe, você, sei lá, gasta muito, quando você bebe, você, sei lá, briga com alguém, quando você bebe, você quer dirigir o carro. Então, assim, a bebida está te fazendo mal, está fazendo mal à sociedade, e alguma coisa que você precisa parar, enfim. É isso que eu gostaria de pensar com você nessa noite. Eu queria, para dar introdução ao nosso tema, porque hoje nós vamos falar sobre as mudanças com base, o embasamento bíblico. O embasamento bíblico, tudo o que nós falamos e percebemos na igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem a centralidade da palavra. A igreja reformada, um dos 5 pilares que a igreja construiu por meio da reforma de Lutero, é só as Escrituras, somente as Escrituras. Então, tudo que nós vamos fazer, nós paramos e vemos se tem na Bíblia. Está nas Escrituras, é preciso a gente mudar. A Bíblia fala sobre... A Bíblia nos manda mudar,
Senão eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Meu pai fez, minha mãe fez, meu avô fez. Eu vou fazer também. Eles beberam, meu avô bebeu, eu estou bebendo. Então, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Mas a Bíblia nos orienta sim a mudar. Olha o que diz Joel 2, 12, 13, diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. É uma palavra que eu queria abrir aqui, porque com esse texto do Antigo Testamento, porque nós vamos pensar em embasamento bíblico hoje, somente no Antigo Testamento. Semana que vem nós vamos ver a base bíblica do Novo Testamento, sobre essa palavra de mudanças. Nós estamos trabalhando isso porque nós estamos pedindo para que venha o reino. É a nossa oração. Venha o reino, é o teu reino, estamos estudando sobre o reino. E nós não podemos entrar no reino de Deus com o mesmo comportamento do reino do mundo. Com os mesmos comportamentos. Temos que ter essa mudança para entrar nesse reino. Nós vamos ver durante esse ano. E aqui, o que nós precisamos parar para pensar é que Paulo, ele, como eu li no início do nosso culto, Romanos 12, ele diz que nós devemos transformar a nossa mente, é o metanoia. Nós vimos isso semana passada, no domingo pela manhã, o que quer dizer a palavra metanoia. Nós pensamos sobre as mudanças da mente, a mudança do sentimento, do coração, das nossas vontades, dos nossos quereres, das nossas emoções, e falamos sobre as mudanças do comportamento, para onde nós vamos, onde nós não vamos. E hoje nós vamos falar sobre a mudança a partir do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, essa palavra arrependimento, ela tem no hebraico chamado Nachan. Nachan é a palavra hebraica. Ela sofre com algumas traduções, e alguns autores traduziram a Bíblia e colocaram como arrependimento mesmo, arrepender-se, a palavra Nachan. Só que essa palavra Nachan, ela cabe a algumas outras interpretações e traduções, como, por exemplo, poderia ser traduzida como compadecer-se, abrandou-se, sentiu pesar, dependendo da situação. Por isso que a gente vai ver em alguns lugares a Bíblia dizendo, como por exemplo Números 23, 19, diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. A gente vai ver em algumas versões bíblicas dizendo que Deus se arrependeu. As versões mais modernas vão trocar esse arrependimento de Deus pela palavra compadeceu-se. Então, a gente tem essa dificuldade no Antigo Testamento aí para algumas palavras, Nachan, que quer dizer arrependeu-se. Mas nós vamos trabalhar aqui quais são os vínculos que a palavra Nachan traz no Antigo Testamento, e vamos fazer isso com base, com uma fonte de pesquisa, além da Bíblia, é claro, né? Nós vamos também dar aqui o crédito ao livro Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Um livro fantástico, se você quiser, ele tem na internet, aí você pode procurar o link, comprar, é claro, né? Não use negócio de pirataria, você é crente, você vai fazer isso, né? Se pensou, já começa a arrepender aí agora mesmo, né? O nome do livro é Arrependimento, a primeira chave, a primeira palavra do Evangelho. Então, vamos lá, nós estamos com essa proposta hoje aí para pensar sobre a palavra arrependimento e mudança. Nós estamos usando o termo mudança e não arrependimento para ser uma palavra mais contemporânea, mas a ideia é arrependimento e mudança que estão dentro do mesmo bojo, é claro. Então, como é que o Antigo Testamento trabalha a palavra Nachan em mudança? Ela trabalha diante de alguns aspectos. O primeiro aspecto que o Antigo Testamento trabalha é essa aí. A mudança e o arrependimento, ele começa a ser tratado na nossa vida diante de um clamor da oração.
Olha o que diz em Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha o que Isaías está nos orientando a fazer. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Orar, meus amigos. Eu quero mudança. Você quer mudança para a sua vida em 2022? Comece a oração. O que nós oramos aqui no início. Deus, vê se há em mim um caminho mau. O que eu estou fazendo de mal no meu casamento que precisa ser mudado? Deus, o que eu estou fazendo no meu emprego, na minha vida profissional que precisa ser mudada? Deus, o que na igreja eu estou fazendo que precisa ser mudado? O primeiro passo é isso, é clamar ao Senhor. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele penetra com uma espada mais cortante. Ele vai até nas juntas e medula, ele vai até o interior da nossa alma e revela a nós o que precisa ser mudado. Aqui vemos nesse versículo aí, nesses versículos de Isaías, nós vamos ver um padrão que é de orar, abandonar o pecado e se voltar para Deus. Esse é o padrão bíblico. Nós vamos ver isso de Gênesis e Apocalipse. É porque às vezes a gente quer fazer uma mudança sem orar. E aí, meus irmãos, você não vai ter aquela ajuda do Espírito Santo. Pode não ter aquela ajuda do Espírito Santo que está lá em João, capítulo 16, versículo 8, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ore ao Senhor. Senhor, me mostre aí o que eu preciso. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês, igreja. Eu estava doido para dar esse testemunho aqui para vocês aqui. Ano passado nós pregamos aqui na igreja sobre alguns pontos de reflexão que nós precisaríamos fazer para o ano. E aí coloquei lá 3 perguntas para a gente discutir no pequeno grupo. O que precisa ser mudado na sua vida? O que na sua vida você está fazendo que você precisa deixar de fazer? Aí eu dei o meu testemunho aqui, eu falei, gente, eu preciso deixar de ser um homem impaciente no trânsito, né? Não sei se alguns lembram aqui, né? Eu falei isso, dei esse meu testemunho aqui, e era o desejo do meu coração andar mais devagar no trânsito. Meus irmãos, que notícia boa que eu vou dar para você aí. Eu estou andando mais devagar, Bi. Coisa linda. Eu vou na velocidade da via, Bi, assim, uma boa, ali, tranquilão, sair daquele estresse, daquela correria, Jorge. Estou bem? Eu queria dar esse testemunho, porque eu dei um testemunho feio ano passado aqui, e era a realidade. Eu pedi a Deus, me ajuda a ser mais calmo no trânsito. Eu fico nervoso quando eu vejo alguém, ficava nervoso, quando eu via alguém ali, na verdade, meus irmãos, eu estou no processo, viu? Eu ainda fico às vezes um pouquinho nervoso, né? Mas eu ando devagar, estou andando mais devagar no trânsito. Deus seja louvado por isso. É a gente perceber aquilo que precisa ser mudado, pedir ao Espírito Santo, orar e abandonar. Não adianta a gente ficar, Deus mostra e eu não faço. Então é isso aqui, que é a primeira coisa que eu queria que você pensasse. Você precisa mudar, o que você precisa mudar? Não sabe? Clama. Fala, Senhor, busca o Senhor. A segunda coisa que a mudança mostra e o arrependimento traz no Antigo Testamento é que a mudança ela acontece diante sempre de uma promessa condicional. Olha o que diz o texto. Esse é o texto clássico, né, que a gente conhece lá do 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aí, tem essa condicional ali. Às vezes a gente acha que Deus vai perdoar, vai fazer, Deus é esse Papai Noelzão aí, que está sempre pronto, de boa, mas tem um se, meu irmão. É uma condição de você se humilhar e buscar o Senhor e se arrepender. Deixa eu fazer aqui um parênteses aqui, à luz disso que a gente está dizendo aqui. Muito sério isso, muito sério mesmo. Tomara que esse vídeo vá para muitas pessoas aí.
A gente tem uma clássica frase que a gente diz aí, de vez em quando, no culto, você vê os pastores dizendo e tal, os evangélicos dizem muito isso. Assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você já ouviu falar isso? Provavelmente você já até disse isso várias vezes. Eu já disse isso também. Só que essa frase, ela não está completa, viu, meus irmãos? Porque Deus, sim, odeia o pecado. Deus ama o pecador? Também ama. Mas esse pecador, ele precisa se arrepender, meus irmãos. Porque se ele não se arrepender, a Bíblia diz que esse pecador, ele vai para o inferno. Tem gente achando, Deus me ama e tal, né? E não se arrepende. Aí, quando chegar lá no inferno, você vai falar assim, não, mas o pastor falou que Deus me ama. Não estou falando isso não. A frase, ela completa, mas você precisa se arrepender, se humilhar, diz aqui o texto, cara. Então, vamos pensar direitinho, porque senão você pode estar caminhando aí por passos largos para o inferno, numa vida pecaminosa, e depois vai chegar lá, a Bíblia mostra isso, nós vamos ver aqui durante o ano de 2022, as 10 virgens lá, tinha 5 com azeite e 5 sem azeite. A gente sabe que o azeite é presente do Espírito Santo. Está sem o Espírito Santo, está sem buscar a Deus, está sem santificação, está sem a presença de Deus. A porta, quando fechar, meu irmão, pode bater lá, pode gritar, pode esgoelar, está fechado. Então é melhor você saber isso agora do que lá na frente. Então, vamos voltar aqui para o texto. Se arrepende, cara. Está ruim, está vacilando. Não fica aí guardando, não, que é condicional. Está aí, ó, condicional. As promessas de Deus sobre a nossa vida existe um ser. Então, você precisa se arrepender. A terceira condição que tem para uma mudança acontecer lá no Antigo Testamento, também, nós hoje estamos pensando só no Antigo Testamento, é que diante de uma conversão a Deus. Gente, olha o que diz lá o texto, está numa letrinha miúda. E será que sobrevindo todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti. Depois você lê lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e a maldição. Mas aqui vamos prosseguir. E te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajudar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Aqui, Deus está falando assim, olha, lá em Deuteronômio 28, tem as bênçãos e as maldições, vocês conhecem. Está dizendo, se você cair na maldição, errou, bagaceira da vida, falhou, se afastou de Deus, se arrepende, se converta, sai dessa direção que você está e volta para Deus. E aí Ele vai te aceitar, tá? Aqui, Ele vai te perdoar. Mas é preciso, aí nessa figura aí dessa imagem que tem aí no seu slide, vai dizer claramente que é preciso retornar, e conversão é isso. Eu estou indo para uma direção e eu volto. Não faz sentido o crente, eu levantei a mão no domingo e continua indo para o mesmo lado. E olha, tem um monte de gente assim. Pasme, tem um monte de gente acreditando que está convertido e não está, porque Jesus disse que pelos frutos você vai conhecer a árvore. Então, se faz a mesma coisa que fazia quando era do mundo, é porque é do mundo ainda, não se converteu. Olha, eu não quero nem ser tão radical, vamos pensar na possibilidade do camarada estar no processo ainda de santificação. Tá? Aí ele está ali largando e tal. Vamos considerar, não vou ser muito radical não. Mas, meu irmão, esse processo, ele é um processo, é uma escadinha que você vai subindo. Uma hora a coisa, você vai melhorando, não é possível. Sempre fazendo a mesma coisa, os mesmos erros, e né, a vida do cristão é um dia melhor do que o outro. Então, conversão. A gente fala aqui, às vezes a gente brinca, vai se converter, meu irmão, não sei o quê. Às vezes a gente percebe pessoas que não estão convertidas ainda. Então, primeira coisa, a terceira coisa que nós vamos ver aqui na mudança é você perceber que a pessoa ia para um lado e agora ela vai para o outro. Quarto, mudança que acontecia no Antigo Testamento.
era a mudança diante da liderança religiosa. Meus irmãos, olha o que eu vou ler aqui. Jeremias 6, 13 e 14, tem diversos textos aqui, nesse livro você vai ver vários textos que o autor traz aqui, mas olha esse, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade, curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha que coisa forte, gente. Isso aqui ele está falando da liderança dos sacerdotes, dos profetas, que estão vendo que a coisa não está boa e estão dizendo, não, está tranquilo, é paz, não precisa esquentar a cabeça não, está de boa, segue a vida do jeito como você está seguindo aí. O profeta, ele tem uma responsabilidade de falar aquilo que Deus bota no coração dele, não aquilo que ele acha que tem que ser. E aqui esses profetas que Jeremias está denunciando, são os falsos profetas. Meus irmãos, em nome de Jesus, a gente tem um monte aí ainda hoje, cara. A gente precisa ter a sensibilidade. Hoje você, por exemplo, que está nos assistindo aí pela internet, é tão fácil, a pessoa está aí assistindo o pastor Lúcio Flávio aqui, a gente começa a condenar, falar sobre o pecado, e exortar, o cara dá um cliquezinho e vai para um outro profeta lá, que está falando que é paz, e continua fazendo isso, aí que está de boa, está de paz, e aí não quer ouvir a palavra do profeta, e como isso é sério, meus irmãos, como é sério a gente ouvir aquilo que Deus está falando. Olha o que Jeremias 23, 21, 22 diz, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram, mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar do seu mau caminho, da maldade das suas ações. O profeta aqui nessa época aqui, a coisa lá estava instaurada, a maldade instaurada, Deus preste a trazer o castigo, e o profeta dizendo, os falsos profetas, não, fica tranquilo, está de boa. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa geração corrupta, de uma cultura corrupta do nosso tempo. Nós precisamos pregar, sim, arrependam-se, mude de vida. Então, aqui os líderes religiosos, eles são condenados por não pregar sobre arrependimento. Eu peço a Deus que em nome de Jesus isso não caia sobre a minha vida, que se Deus mandar pregar sobre pecado, a gente pregar sobre o pecado, falar condenação do pecado, é pecado, não tem mais ou menos, se não resolver, se não se acertar com Deus, você não tem outro caminho, meu irmão, ou se converte, ou aceita Jesus de forma verdadeiramente, ele se arrepende dos seus pecados, ou não tem céu. É assim que a Bíblia diz, pregar a verdadeira mensagem. Não ficar preocupado em encher a igreja e fazer... não, é isso que é a mensagem, ponto. Ou você se converte, ou você não se converte e não vai para o céu. Então, essa é a palavra, essa é a necessidade, essa é a mudança que deve acontecer também na liderança religiosa. Hoje nós estamos vendo aí alguns pastores que são verdadeiramente, desculpa a generalização aqui do coach, mas são quase que um coach. Eles estão ali para levantar a galera, né? Botar eles, né? Mas, tem hora que Deus está mandando cajadada, meu irmão. Tem hora que Deus está falando, se converte. E a gente tem que pregar isso. E esse é o momento, janeiro nós estamos falando de mudança. Deus quer mudar a sua vida, meu. Você que está aí nos ouvindo, muda a sua vida. Muda hoje, em nome de Jesus. A quinta mudança que acontece é diante de uma necessidade coletiva. É o próximo slide que a gente vai ver aqui. Meus irmãos, às vezes a coisa, ela foge do indivíduo. Não está só, não é o João, não é o Paulo ali, uma coisa esporádica, não. Às vezes é uma coisa cultural, e às vezes que eu falo, a possibilidade é muitas vezes. Porque a cultura ela vem de uma forma tão intensa, tão forte, tão global, ainda mais hoje com a globalização,
que vai contaminando todo mundo. E quando a gente vê, a gente está dentro daquele bolo ali. E quando alguém me pergunta a nossa opinião sobre alguma coisa, a gente quase é como um papagaio de pirata. A gente repete o que a cultura diz. Então, nessa hora, precisa entrar o poder de Deus na coletividade, curando todas as pessoas. Nós vamos ver isso em diversos momentos, como, por exemplo, aqui no texto de Jonas, capítulo 1, de 1 e 2, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nínive, você conhece a história? Deus manda o profeta lá, fala: vai lá em Nínive, porque o negócio lá está feio. A turma lá não quer saber de nada. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Você conhece a história de tantas outras regiões do Brasil aí? Meus irmãos, que coisa feia, que precisa ter esse avivamento coletivo. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo em algumas regiões do Brasil, a gente fala assim: meu Deus do céu, por que tanta região sofre tanto? Mas você vai lá e você vê um nível de prostituição, de idolatria, de pecado, com tanta intensidade que não sei o que está acontecendo. Precisa dessa conversão coletiva. Então, a gente precisa parar aí para pensar, não somente nessas regiões, mas no nosso ambiente. A minha casa, por exemplo, será que ela precisa de mudança completa? Não somente no pai, no chefe da família, na mãe, será que não precisa de todos nós? Numa igreja, meus irmãos, será que na nossa igreja aqui não precisa, dentro de algum aspecto, a gente ter uma visão mais coletiva e se arrepender de alguns tipos de pecado? Será que a visão da igreja moderna é uma visão do id? Será? A gente precisa parar para pensar nisso. Porque se a visão da igreja moderna não é o id, não é fazer discípulos, não é pregar o evangelho, é outra qualquer coisa, ela precisa se converter. A igreja. Se você faz parte de uma igreja e a sua igreja não prega a Bíblia, ela precisa se converter. Se você e o seu pastor, o pastor da sua igreja, não fala de Jesus Cristo, não prega o evangelho da graça, não prega que nós precisamos falar de missões, precisa de conversão, precisa de um arrependimento coletivo. Existem alguns meios religiosos aí, meus irmãos, que você ouve de tudo, menos de missões, menos de salvar o outro vizinho lá que está indo para o inferno. Arrependimento coletivo. Como seria bom a gente ver uma cidade de São Paulo, por exemplo, como aconteceu em Nínive, se arrependendo e chorando, né, todos, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília. Meus irmãos, a gente precisa desse arrependimento coletivo. Por último, o arrependimento ele vem diante de exortações, exortações. Essa cultura nossa aí do politicamente correto tem tanta dificuldade. Hoje, o pastor, para falar com alguém, ele precisa ter, assim, rodear assim, o assunto, né? Preparar o terreno. Olha o que Natã falou para Davi. Davi peca, você conhece a história lá de Davi que peca lá, mata Urias, lá, aquela história toda lá, Betsaba, e de repente está se achando, né, o cara. E Natã levanta e fala assim: ó, Davi, conta uma história para Davi. Davi cai na história. Aí Davi fica revoltado com o cidadão da história. E Natã vai e fala aí, ó, é isso aí que está escrito aí. Então disse Natã a Davi: tu é este homem. Eu fico imaginando Natã assim, com um dedão assim, na cara de Davi. Fala: Davi, é você esse cabra. É você. Exortação, meus irmãos. Provérbios vai falar de tantos momentos, tantos provérbios lá, que o sábio, ele ouve e cresce com os conselhos, com a exortação, com a ideia, o nome que você quiser dar. Você ouve alguém e aprende com o que alguém fala com você. Mas a nossa geração não quer ouvir conselho, não quer ouvir, cada um com a sua vida, não se mete na minha vida, não. Eu já ouvi isso, cara, como pastor. Então, sim, as pessoas querem mudança? Não quer. A exortação, ela vai vir
em alguns casos, ou talvez em muitos casos, por meio de, aliás, a mudança vai vir por muitas vezes por meio de uma exortação, porque se for uma coisa boa que você está fazendo ali, não vai vir uma exortação, vai vir um elogio. E se você precisa mudar, precisa vir essa palavra de exortação. E aí a gente precisa ter um coração apto a ser exortado. Simples assim. E o pastor falar contigo e você, sim, senhor, pastor, ok. Deus está de acordo com a palavra, a Bíblia diz isso, eu estou realmente errado, estou vivendo uma vida longe da tua presença, da presença de Deus, não estou sendo um crente fiel, não estou cuidando dos meus filhos. O pastor falar isso com você, é porque ele sabe que a Bíblia manda e está falando e obedece. Não é só o pastor não, o seu pai, sua mãe, o professor da sua escola, um amigo seu, um diácono, enfim, um membro da igreja. Ouve as pessoas. Então isso aconteceu na Bíblia. Mas sabe qual é um dos problemas que nós vivemos hoje? Além dessa questão do cada um no seu quadrado e do politicamente correto, ninguém se mete na vida dos outros, é o problema de nós não termos líderes, formação de líderes, pessoas que nos lideram, pessoas que chegam diante de nós como autoridade espiritual. Nós temos essa dificuldade de sabermos que temos gente que estão acima de nós, com um conhecimento bíblico maior do que o nosso, e que podem nos orientar. Isso se chama humildade. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos humilhar, é ouvir as pessoas que estão à frente de nós. Simples assim. Mas, repito, a nossa cultura hoje está cada vez mais difícil. Pessoas que se colocam à disposição de ouvir uma exortação. Então, você quer mudar de vida? Deixe que seu ouvido, seu coração aberto. Venha para a igreja. Se o pastor der uma palavra dura, ouça essa palavra. Está na Bíblia. Você está fazendo aquilo errado? Ouça e mude. Em nome de Jesus, que é melhor você mudar hoje enquanto é tempo, do que depois em que você não vai poder mudar mais. Jó, capítulo 42, verso 6, diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se lançou ao pó e à cinza para buscar esse arrependimento. Igreja do Senhor Jesus Cristo, 2022, é tempo de mudança. Mudança. Precisamos mudar, essa igreja precisa mudar, eu preciso mudar, você precisa mudar. Em que precisamos mudar? Busca o Senhor. Entre na presença de Deus em oração e busque ao Senhor. Agora, o que Ele mandar você fazer, você faça, cara. Você faça. Se Deus mandar você ser generoso com a obra de Deus, se Deus mandar você ser dizimista, seja dizimista, cara. Tenha medo de quê? Vai faltar. Deus está mandando. Ele não vai providenciar, não. Você acha que Ele não vai providenciar? Se Deus mandar você perdoar alguém, perdoe. Se Deus mandar, o que Deus mandar você fazer, faça. Porque não adianta você entrar diante de Deus. Deus, eu vim aqui orar pedindo mudança para a minha vida, e Deus me falar para a mudança que você tem que fazer e você não vai fazer. Ele sabe a tua vida, Ele sabe o amanhã, então Ele não vai falar. E você vai falar assim: Deus não me fala nada. Ele não fala porque sabe que você é desobediente e que você não vai fazer o que Ele vai mandar você fazer. Por isso Ele não fala. Agora coloque-se diante de Deus com um coração humilde, se humilhe na presença dEle, fala: Pai, eu quero me arrepender, eu quero buscar mudança na minha vida. Tu vai ver como Ele não vai falar. Agora, se Ele falar, meu filho, faça. Porque Jonas tentou fazer diferente e foi parar dentro da barriga da baleia. Você queira dar uma voltinha aí dentro de um peixe, aí, sei lá. Aí você tenta fazer errado, tenta fazer de outra forma. Mas você é um cara inteligente, você não vai fazer isso. Em nome de Jesus, você é uma pessoa esperta, você não vai fazer isso. Busque a Deus, busque em oração, aceite orientações de homens sábios, mulheres sábias. Busque em Deus, na palavra de Deus, e Deus vai te orientar. Semana que vem, nós vamos pensar mudanças a partir do Novo Testamento. Vimos hoje o Antigo Testamento. Que Deus nos dê sabedoria para mudar, para experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade dEle, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa possibilidade que Ele nos concede de ouvir a Sua palavra e de sermos melhores a cada dia à luz dela. Pai, obrigado a Deus por esse estudo, obrigado, ó Pai, pela
pelas tuas misericórdias, ó Deus, que se renovaram até o dia de hoje, nos dando, ó Deus, a possibilidade de estar na tua casa, ou então ouvindo essa mensagem, ó Deus, através da internet, e nos dando, ó Deus, mais uma chance, ó Pai, de sermos pessoas melhores. Sabemos, ó Deus, que temos muito que melhorar, ó Deus. Mas, ó Pai, diante desse desafio, nós te pedimos pelo Teu Espírito, que nos ajude nas nossas fraquezas. Nos ajude, ó Deus, a sairmos de 2022, ó Deus, mais fortalecidos, ó Deus, como nós entramos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenha uma ótima semana e até domingo, se Deus